todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou relembrar um dos casos mais dramáticos ocorridos no Brasil nas últimas décadas. Talvez você se lembre ou já tenha ouvido falar da tragédia do Césio 137, ocorrida há quase 40 anos. Um acidente radiológico dessa forma nunca tinha existido. Um caso seríssimo de negligência e descaso que marcou para sempre a história de Goiânia, pouco depois do desastre nuclear de Chernobyl, quando o mundo ainda vivia em desconfiança diante de materiais radioativos. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. E essa história tão absurda voltou ao centro das atenções com o lançamento da série Emergência Radioativa da Netflix. E como muitos aqui nem eram nascidos quando tudo isso aconteceu, para hoje é o que tem. A década de 1980 com certeza traz muita nostalgia para muita gente. Pois é. E eu me incluo nelas aqui, viu? Que ótimo. Seja pelo clima de filminho adolescente, da sessão da tarde. Como daquela vez que me falou daquelas criaturinhas que se multiplicam quando jogam água nelas. Pelas roupas coloridas ou pelo pop dançante. Mas nem tudo era magia e diversão como na série Stranger Things. É sério isso? Mas não era só isso mesmo, viu? Aquela era uma época marcada por grande tensão em todo o mundo. Havia ali um constante clima de ameaça no ar. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. A Guerra Fria, embora se aproximasse do fim, ainda alimentava o imaginário coletivo com o medo de um holocausto nuclear e o fim do mundo como conhecemos. Em plena Guerra Fria, parecia mais próxima do que nunca uma guerra atômica entre as duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Foi só em 1991, com a dissolução da União Soviética, que o embate entre as duas potências acabou. A radiação, naquele momento histórico, não era apenas um fenômeno físico, era uma ameaça, uma ferramenta política poderosa, além de rico material para a criação cultural. Estamos todos vivendo sob uma nuvem. A chance que pela guerra, o terror, o acidente, podemos morrer em um holocausto nuclear. Não dá pra acreditar! Eles estão loucos! Eles apertaram os botões! Mesmo se as estrelas começassem a cair e fosse o fim chegando cedo. End of the world as we know it, I feel fine. Eu me lembro desse ser um tema recorrente na escola, nos filmes e inclusive nos noticiários. Acidente para a usina nuclear. Angra 1, no litoral do Rio, só volta a funcionar neste fim de semana. Em 1986, a nuvem radioativa gerada por um terrível acidente na usina nuclear de Chernobyl atravessou fronteiras. E a ideia de que a radiação podia se locomover silenciosamente, invisível, sem cheiro, mas de forma mortal, abalou a sensação de segurança das pessoas comuns em todo o mundo. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. Quem aí assistiu a série Chernobyl da HBO pode ter uma boa noção do que foi aquele drama e o efeito que ele teve nas pessoas naquela época. Some of them will not stop firing for 50,000 years. Aliás, uma série maravilhosa de 2019, que vale super a pena. Então, se você não viu, fica aí a minha humilde dica. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet. E foi neste contexto histórico, pouco mais de um ano após esse desastre em Chernobyl, que ocorreu a tragédia do Césio 137 em Goiânia. Em setembro, Goiânia se prepara para comemorar 54 anos. No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo.
a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas. Tudo começou em um prédio abandonado no centro urbano de Goiânia, onde antes funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. Ele tinha sido desativado em meio a algumas disputas judiciais e ficou ali largado por muito tempo. Abandonado há 3 anos, estava um aparelho construído para salvar vidas, usada no tratamento de câncer. Um aparelho de radioterapia que continha uma cápsula de césio-137, que é um elemento químico altamente radioativo. Um risco mortal silencioso, sem vigilância, sem lacre, sem alerta de perigo. Assim, largado. Uma tragédia anunciada. Começava aí o acidente radioativo que contaminou 248 pessoas, das quais 4 morreram. E é sobre essa história terrível de negligência e desconhecimento que eu vou falar hoje. Acidente que provocou uma absurda discriminação contra os goianos, produziu mais de 200 toneladas de lixo radioativo e despertou no Brasil a discussão sobre o que fazer com o lixo atômico. Mas antes, já deixa aqui aquele seu like em total segurança neste vídeo. Calma. Eu preciso que vocês me escutem. E compartilhe com todos aqueles seus amigos que também gostam de histórias reais que inspiram a ficção. Todos vocês, todos. Aproveita, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais pessoas cheguem a esta conversa. Em 13 de setembro de 1987, 2 catadores de material reciclável entraram nas ruínas do Instituto Goiano de Radioterapia em busca de algo que pudesse ter algum valor. Entre entulho e equipamentos velhos, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira encontraram esse aparelho de radioterapia. O aparelho com a cápsula de césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Eles então desmontaram esse aparelho em busca de peças e acabaram encontrando dentro dele uma pequena cápsula metálica que era bem pesada e talvez pudesse render algum bom dinheiro. Você quer chumbo? Isso aqui vale uma grana, Lúcio. E eles então levaram a cápsula para casa. Dali foi retirado, levado para a Rua 57 em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Dias depois, eles tentaram forçar a abertura do invólucro da tal cápsula para ver o que tinha dentro e eles se depararam com um pó branco azulado que no escuro emitia um brilho azul intenso. Era algo tão bonito que parecia mágico. E isso encantou a família dos dois, especialmente as crianças. Isso aqui já é o prenúncio de todo o horror dessa história. Que esse pó que vocês tiveram contato, que se chama césio, ele é radioativo e ele faz muito mal. O que eles não sabiam, e nem tinha como eles terem a menor ideia, é que aquela luminosidade era efeito da ionização do ar causada pela radiação, que agora havia sido liberada. Esse objeto ficou debaixo de uma mangueira no dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o Ferro Velho do Devair, na rua 26A. O material foi manuseado sem qualquer proteção. Claro, eles não sabiam do que se tratava. O pó foi passado de mão em mão, espalhado sobre a pele, usado como enfeite e até ingerido por engano. Em pouco tempo, a contaminação já havia se espalhado por vários bairros. Se esse césio se espalhar mais ainda pela cidade, a gente vai ter um desastre como o Brasil nunca viu. Não demorou muito e as pessoas começaram a adoecer. Os sintomas eram parecidos com de outras doenças e acabaram confundindo os médicos, porque eram náuseas persistentes, tontura, queimaduras na pele, queda de cabelo, e isso tudo parecia uma intoxicação alimentar ou alguma outra doença infecciosa. E, em princípio, nenhum médico suspeitou justamente de contaminação por radiação. Como é que eles poderiam imaginar algo assim? O real entendimento do que estava acontecendo ali só ocorreu no fim de setembro, cerca de 2 semanas depois de Roberto e Wagner terem desmontado o antigo aparelho de radioterapia. A descoberta do material radioativo desencadeou uma operação de guerra. Físicos e químicos de todo o Brasil vieram para Goiânia. Policiais militares e trabalhadores comuns também foram convocados para atuar na descontaminação.
Diante do inesperado, era necessário enfrentar o risco, apesar da falta de estrutura. A primeira a suspeitar de que a causa do adoecimento de tantas pessoas poderia estar relacionada ao estranho pó brilhante foi Maria Gabriela Ferreira, a esposa do dono do Ferro Velho, que ficou gravemente doente. Foi ela então que teve a iniciativa de levar esse material à vigilância sanitária. Veio para a vigilância sanitária examinar, porque a gente não passará, para a gente sarar logo, para saber, para a gente sarar logo. Olha, se minha mulher não faz aquilo naquele dia, nós já teríamos mais de 30 mil pessoas contaminadas. E aí é que o problema ganhou nome, dimensão e preocupação. Maria Gabriela salvou outras pessoas da contaminação, mas não conseguiu salvar a própria vida. Ela embarcou em estado grave para o Hospital Marcílio Dias e lá não resistiu. Foi a primeira vítima fatal do Césio. O pânico tomou conta da cidade. Quando técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear chegaram a Goiânia, a cidade já estava seriamente contaminada. O pessoal da CENEM já começou a chegar, daí desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar. Levou um pouco para o Estádio Olímpico, um pouco foi para o Hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Detectores acusavam níveis altíssimos de radiação em ruas, casas, móveis, ônibus, roupas e até cédulas de dinheiro e moedas, que na época circulavam ali de mão em mão. Não era como hoje que a gente tem Pix, cartão, é tudo digital. O dinheiro realmente passava de mão em mão pela cidade inteira. Em Chernobyl, as pessoas elas se contaminaram durante minutos. Aqui elas foram expostas ao Césio durante dias. Isso muda tudo, entende? O resultado disso foi terrível. Mais de 112 mil pessoas precisaram ser examinadas e cerca de 249 apresentaram contaminação significativa. Pacientes alcançaram o grau máximo de contaminação radioativa, 1000 Rens. O tolerável são 25 Rens. 4 morreram oficialmente em decorrência direta da radiação nas semanas seguintes. Entre elas, a menina Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, que havia brincado com o pó luminoso como se fosse purpurina. Existe a suspeita desta criança ter engolido o Césio. Ela apresenta grande contaminação radiológica interna e externa e lesões na palma da mão esquerda. O pior é que as vítimas do Césio não se limitaram às mortes imediatas. Houve amputações por necrose, sequelas neurológicas, problemas de infertilidade, distúrbios imunológicos e inúmeros registros de pessoas com câncer. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. Consequências gravíssimas que se estenderam por anos, corpos e mentes que adoeceram. Muitos dos sobreviventes desenvolveram inclusive ansiedade crônica, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe com os rádios afetados é do ponto de vista psicológico. Principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Muitas dessas pessoas passaram a depender de acompanhamento médico contínuo, que era oferecido de maneira irregular. O drama dos moradores de Goiânia se estendeu por tanto tempo que alguns casos de adoecimento sequer foram contabilizados como consequência da radiação do Césio. Você tem certeza que elas não estão bem como merecem estar? Eram todas muito pobres, muito humildes. Careciam muito de assistência e proteção, então muitas famílias se desestruturaram para isso. Até hoje discute-se quantas mortes tardias teriam ficado fora das estatísticas. Então acredita-se que a tragédia do Césio 137 em Goiânia tenha sido ainda maior do que os números oficiais contam. O problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Esse está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. A contaminação por radiação também se tornou um problema social. A sensação de carregar algo impuro destruiu muitas relações. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Pessoas eram evitadas em ônibus, crianças eram afastadas de escolas, adultos eram demitidos, casas eram demolidas. Muitas famílias escondiam sua história por medo do preconceito e até da violência.
Eu fui discriminado por um deputado. Quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso. Aí eu percebi que ele estava com medo de mim. Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. Nem mesmo os mortos podiam ser enterrados em paz, porque havia até um receio de contaminação do solo. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. Os processos de indenização foram lentos e muitas vezes concluídos tarde demais. A maioria dessas pessoas que sobrevive com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nem um salário mínimo é. Uma coisa é fato, faltou comunicação clara com a população. Eu não sabia do perigo, vi a peça jogada lá. Se eu soubesse do perigo, eu não tinha pegado a mão nessa peça. E onde falta informação, é o medo que contamina. A cidade está traumatizada. Chega um estranho exército, batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui. Casas são isoladas, ruas interditadas. E como a história ensina, o pânico é o agente do caos. Houve também uma histeria, as pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes. As pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento. A lentidão e a ausência de transparência por parte do Estado agravaram esse cenário. Em um mundo traumatizado por Chernobyl, o silêncio institucional soava quase que como uma conspiração. Nós temos medo de ser esquecidos pelas autoridades científicas e políticas. Sem informação clara, a população ficou entregue ao próprio imaginário, que era dominado pelo medo do fim do mundo gerado pela Guerra Fria. Parece até coisa de filme, né? Mas não é. Foi vida real. Móveis e roupas que receberam radiação vão ficar enterrados neste depósito por 300 anos. O local também é um centro de pesquisa sobre energia nuclear. E tudo poderia ter sido evitado se aquele aparelho de radioterapia não tivesse sido abandonado de maneira tão irresponsável. O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. A tragédia do Césio 137 em Goiânia é o tema da minissérie Emergência Radioativa, uma produção brasileira da Netflix que estreou agora no dia 18 de março. A obra pretende mostrar que o caso não foi apenas um acidente tecnológico, mas sim o retrato de um Brasil desigual em recursos e em informação, onde as instituições muitas vezes falham por pura negligência. Naquela época, a fiscalização do uso da energia nuclear era menos rigorosa do que hoje. Repassar essa história não é apenas relembrar uma tragédia, é perguntar o que realmente aprendemos sobre informação científica, responsabilidade social, comunicação pública e a assistência aos mais vulneráveis. A limpeza das áreas contaminadas gerou mais de 13 mil quilos de lixo atômico, colocados em contêineres lacrados. Eles estão enterrados em uma vala de 30 metros de profundidade, revestida com concreto e chumbo. E formam um morro artificial num terreno do Parque Estadual Thelma Ortegal, no município de Abadia de Goiás. O que será que realmente mudou nesses últimos 40 anos? Olha, a pandemia de Covid em 2020, por exemplo, nos mostrou que, infelizmente, ainda insistimos em muitos dos mesmos erros, como a omissão de autoridades e a negação da realidade. Não existia protocolo de descontaminação. Cientistas brasileiros, médicos brasileiros acabaram tendo que buscar outras formas de tratamento. Entendem juntos que eles vão ter todos que colocar a vida em risco pelo bem da maioria. Será que um dia a gente aprende? A gente precisa ter realmente muito respeito quando a gente aborda essa história, porque a gente está lidando com dores reais. Bom, enquanto isso, a gente segue contando essas histórias, por mais doloridas que sejam, na esperança de que este ciclo de negligência e falta de informação possa ser, enfim, quebrado e elas nunca mais se repitam. É uma ferida muito imensa na nossa história que muita gente não conhece. E
para hoje é o que tem. O Césio 137, ali enterrado, ainda permanecerá ativo por cerca de 160 anos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aí se você se lembra de quando ocorreu a tragédia do Césio 137 ou se ficou conhecendo essa história só há pouco tempo. Talvez os mais jovens estejam tendo contato com tudo isso somente agora por causa da série da Netflix, o que é muito legal, que traz muita conscientização sobre o assunto. Então conta aqui qual é o seu caso que eu quero saber. Agora aproveita, curte este vídeo porque eu sei que você gostou, se inscreve no canal e compartilhe. E não se esquece de ativar o sininho aqui embaixo para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo!